Olá, turma! Quem está falando é a professora Laís. Estamos começando mais uma aula de matemática e iniciando nosso estudo sobre frações. Na videoaula de hoje, vamos aprender a identificar e reconhecer uma fração. Vamos falar sobre o que é uma fração, leitura das frações, simplificação e frações equivalentes. Então, vamos lá. Galera, o surgimento do número fracionário veio da necessidade de representar quantidades menores que o inteiro. Vou dar um exemplo. Uma pizza pode ser considerado um inteiro, mas se você comer lá um único pedaço dessa pizza, qual seria a representação numérica desse pedaço? Ou todo o restante da pizza, né? O que sobrou da pizza. Como a gente representaria isso numericamente? Então, vamos aqui, ó. Coloquei como exemplo uma pizza. Observe que nesse exemplo está faltando uma fatia, né? Então, qual seria a fração para representar a parte consumida dessa pizza? A gente representa como 1/8. Percebam que o 1, o número de cima, diz quantas partes comemos. O número de baixo diz em quantas partes a pizza está dividida. Agora, e o restante da pizza? E o que sobrou da pizza? Como que a gente representaria? Ó, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sobrou 7/8. Por quê? 7 está ligada à pergunta. E a minha pergunta agora foi o que restou, o que sobrou da pizza. E 8 é o total de partes divididas, ok? Essa pizza foi dividida em 8 partes iguais, ok? Então, a parte consumida, 1/8, porque foi consumida uma, de um total de 8. E o que sobrou? 7/8, correto? Vamos continuar. Lembre-se que em uma fração, o número que está escrito acima do sinal de fração é chamado de numerador. O número que está escrito abaixo do sinal de fração é chamado de denominador. Então, aqui no meu exemplo, ó, nós temos 23/27. 23 é o numerador. E abaixo do traço da fração é o denominador, tá bom? Outros exemplos. Eu tenho aqui 1/4, ou seja, uma parte de um total de 4 partes. Nesse outro desenho, eu tenho 2/8, né? 2 de um total de 8 partes iguais. Duas partes pintadas e o total de partes são 8. Novamente, a gente tem aqui 1/4, porque eu tenho uma parte pintada de um total de 4 partes, né? E por último, aqui nesse exemplo, nós temos 4 partes pintadas de um total de 16 partes. A gente lê 4/16. Na fração, a parte de cima indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. No probleminha, vai ter muito a ver com a pergunta: quantas partes foram comidas, quantas partes foram tomadas, quantas partes sobraram, tá bom? A parte de baixo indica a quantidade máxima de partes em que foi dividido. E detalhe importante: essa divisão precisa ser feita em partes iguais. Beleza, turma? Agora vamos fazer aqui um exercício. Quais frações que representam as figuras? Então vamos fazer juntos. Letra A, vou escrever aqui, ó. Vamos lá, representar essa fração. A gente já sabe que o numerador é o número que fica em cima do traço da fração e que ele representa as partes que foram utilizadas. Então, olha a letra A. 1, 2, 3, 4. Então, o nosso numerador é 4. Já falamos também que o denominador, ó, indica a quantidade máxima de partes em que foi dividido. Então, o denominador é esse total de partes, né? Tem 4, 5, 6, 7, 8. Letra A, 4/8. E na letra B? Vamos colocar aqui ao lado, ó. Letra B. 1, 2, 3, 4, 5. O numerador
as partes utilizadas, 5 partes, o denominador, todas as partes que foram divididas esse inteiro, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse inteiro foi dividido em 10 partes iguais. Essa fração é 5 décimos. Letra C, galera. Ó, façam aí antes de mim, tá bem moleza a letra C, né? Ó, partes utilizadas, 2. Total de partes, 4. 2 quartos. Letra D e última. Partes utilizadas, 3. Total de partes, 6. 3 sextos. É a fração que representa a figura da letra D. Leitura das frações. Como que a gente lê uma fração? Para os denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, utilizamos, respectivamente, os termos meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Tudo bem? Vamos, por exemplo, essa fração é 1 sobre 2, tá? É 1-2. Qual a leitura dela? 1 meio. Próxima fração, 2 sobre 3. Aqui é 2-3. A leitura dessa fração é 2 terços. E para denominadores maiores que 10, devemos ler o numerador e o denominador, a gente acrescenta o termo avos. Exemplos, a fração 1-12. A leitura é 1/12. A fração 2-20, ó, é 2 sobre 20. A leitura dessa fração é 2/20. Tudo bem? Então, os números maiores que 10, quando eles estão nos denominadores, a gente vai acrescentar a palavra avos ao denominador, tá? Com exceção das frações decimais. O que são frações decimais? Dentre todas as frações, existe um tipo especial cujo denominador é uma potência de 10. Esse tipo é denominado fração decimal. Frações com denominadores 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Ó. Deixa eu só, antes do exemplo, denominador 10, a leitura é décimo. Denominador 100, a leitura é centésimo. Denominador 1000, milésimo. 10.000, décimos de milésimos e assim por diante. Agora sim, vamos para os exemplos. Ó, 2 sobre 10, a leitura é 2 décimos. 2 sobre 100, a leitura é 5. Eu falei errado, né? 5 sobre 100, a leitura é 5 centésimos. E 65 sobre 1000? 65 milésimos. E 11 sobre 10.000, a leitura da fração é 11 décimos de milésimos. Turma, vejam como as frações são utilizadas no nosso dia a dia e como é importante a leitura, a fala correta das frações. Então, olha aqui o primeiro exemplo. Vou levar 1/4 do queijo. Segundo exemplo, só quero meio copo de suco. Terceiro exemplo, o menino fala o seguinte: a terça parte dos alunos da minha classe sabe nadar. Minha pergunta é: quais são as frações utilizadas nos quadradinhos, nos quadrinhos? Deixa eu pegar aqui o lápis. Ó, quando a menina fala vou levar 1/4 do queijo, a gente já sabe, né, que quarto é o denominador 4. Ó, 1/4, ok? Quando o menino fala, só quero meio copo de suco, ele quer 1/2. O denominador meio é o denominador 2. Então, ele quer uma parte do total de 2 partes iguais. A menina quer uma parte de um total de 4 partes iguais.
Quando o outro fala, a terça parte dos alunos da minha turma, da minha classe, sabe nadar? A terça parte é um terço. Um terço da turma dele sabe nadar. Ó, um terço. Legal, né? Agora, muito importante, galera. Fração é a representação da parte de um todo. Pode ser de um inteiro ou de mais inteiros. Assim, podemos considerá-la como sendo mais uma representação de quantidade, ou seja, uma representação numérica. A fração pode ser escrita em forma de porcentagem, a fração ela pode ser escrita em números decimais, que são os números com vírgula, e para a gente transformar uma fração em um número decimal, basta fazer a divisão. Então, existem várias formas de representá-las. Galera, nosso assunto agora é simplificação. Simplificando frações. Para simplificar uma fração, divida tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Turma, simplificação é tornar a fração mais simples, é reduzir essa fração. Para reduzir ou simplificar uma fração que apenas envolva números naturais, precisamos fatorar o numerador e o denominador. Para fatorar um número natural, você precisa escrevê-lo como uma multiplicação de números primos. Vamos aqui para esse exemplo ao lado, ó. Aqui, a fração é 12 vinteavos. Então, a gente vai fatorar o 12, tá bom? É decompor ele em fatores primos. 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. Lá no MMC, a gente relembrou o que é fatoração. E aí, galera, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Volta para cá, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, o 12 reescrito, só que agora em fatores primos, tá? E a gente também vai fatorar o 20. 20 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5. Tanto que se você multiplicar, volta para o 20, tá bom? Então, isso aqui, ó, é o 20 é reescrito, só que em fatores primos, numa multiplicação, tá bom? Entre fatores primos. E o que acontece? 2, a gente pode cortar com 2. Por que que números iguais podem ser cortados? Porque 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Um número dividido por ele mesmo dá 1. Por isso que números iguais a gente corta na matemática para simplificar aí a conta. Novamente, ó, esse 2 a gente pode cortar com esse 2. Sobrou só o 3 e sobrou só o 5. Ou seja, a nova fração é 3 quintos. O que é 3 quintos? É 12 vinteavos, só que na forma simplificada. A gente fala que 3 quintos é a fração irredutível. É uma fração irredutível, né? Porque não dá mais para simplificar. Fração irredutível é toda fração que não é mais possível simplificar, tá bom? Então, vamos aqui para outro exemplo. Agora eu vou fazer de um outro método. 24/36 avos. Um método é esse daqui, ó. Vou colocar o número na forma fatorada. Aqui, 24/36 avos, a gente vai fazendo a divisão, tá bom? Ó, tanto 24 quanto 36 são números pares. Todo número par é divisível por 2. Então, eu vou dividir ambos por 2. 24 dividido por 2 dá 12. 36 dividido por 2, 18. Ambos ainda são pares. Vou dividir novamente por 2. 12 dividido por 2 é 6. 18 dividido por 2 é 9. Turma, reparem que a gente tem aqui, ó, 6 nonos. Não dá mais para simplificar por 2. Por quê? O 6 é divisível por 2, só que o 9 não é divisível por 2, porque número ímpar não é divisível por 2, porque a divisão dá resto. E para ser divisível, o resto precisa ser 0, tá bom? Então, a gente percebe que ambos são divisíveis por 3. Então, a gente vai dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Professora, a gente vai ficar dividindo ali quantas vezes? Até não dá mais. Até achar a fração irredutível. E a fração irredutível é essa: 2 terços. Reparem que 2 terços a gente não tem mais um divisor comum, né? Porque 2 só é divisível por 2. 3 só é divisível por 3. Então, eu não tenho mais ali um divisor comum,
Então, não dá mais para simplificar. Então, paramos aqui. 2/3 é a simplificação de 24/36. É a fração irredutível de 24/36. Show de bola, né? Ó, vamos para mais um exemplo. Agora é com você. Simplifique a fração até que se torne irredutível. Turma, vamos fazer junto. 90/120. Aqui, ó, o mais fácil já é a gente começar essa simplificação por 10, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que a gente vai dividir por 10. Professora, como é que eu sei que dá para dividir por 10? Muito moleza. Todo número que termina com zero dá para dividir por 10. Olha que fácil. 90 dividido por 10 é 9. 12 dividido por 10 é... Falei errado, né? 120 dividido por 10 é 12. Ficamos, então, com 9/12. Ainda dá para simplificar? E aí, gente, falem para mim. Dá, não é? Não dá para simplificar por 2, porque 9 é ímpar. Mas dá para simplificar por 3. Professora, como é que você sabe disso? Porque tanto 9 quanto 12 estão na tabuada do 3. Se você sabe tabuada, tenho certeza que você divide com muito mais facilidade. 9 dividido por 3 é 3. E 12 dividido por 3 é 4. Ou seja, agora sim, essa é a fração irredutível. Deixa eu destacar aqui bonitinho, ó. 3/4 é a simplificação de 90/120. Chegamos ali na fração irredutível e terminamos essa simplificação. Galera, vocês estão entendendo? Contem lá pra gente, hein? E o que são frações equivalentes? Existem um número infinito de frações para descrever uma mesma quantidade. Estas frações são chamadas de frações equivalentes. Turma, são frações que equivalem à mesma quantidade. Repare nas pizzas abaixo. Elas são do mesmo tamanho. Uma delas foi dividida em 8 pedaços iguais e a outra em 4 pedaços também iguais. Então, vamos imaginar assim, ó. A pizza aqui, vermelha, que tá da cor vermelha no desenho, né? Vamos imaginar que ela é da Maria. E a pizza que no desenho aqui tá azul, vamos imaginar que ela é do João. E aí a Maria fala assim, ó, ainda me restam 6/8 da pizza. E o João fala o seguinte, da pizza dele, ainda me restam 3/4 da minha pizza. E a pizza dos dois possui o mesmo tamanho, o mesmo inteiro, tá bom? Se você sobrepor as duas pizzas, ou seja, colocar uma sobre a outra, a minha pergunta é: quem comeu mais, a Maria ou o João? E aí, turma, quem responde? Quem comeu mais, hein? Percebem que eles comeram a mesma quantidade? Eu posso mudar a pergunta e eu posso perguntar: qual dos dois que restou, que sobrou mais pizza? Qual pizza dos dois que sobrou mais fatias, que sobrou mais quantidade, tá bom? Daí você pode pensar, professora, a pizza da Maria sobrou mais, né? Sobrou 6, do João sobrou só 3. Só que olha só, turma, frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, só que elas são escritas com números diferentes, né? Então a gente ali não poderia nem contar por fatia, mas olhar assim a quantidade como um todo. Se você sobrepor as duas pizzas, como eu já disse, vocês vão perceber que elas sobraram a mesma quantidade, ainda que a divisão seja feita de forma diferente. A divisão foi feita diferente, né? Mas a quantidade de pizza que sobrou é a mesma, ok? E como que a gente pode chegar a essa conclusão? Professora, como assim? Essas duas frações são equivalentes, né? 3/4 é equivalente a 6/8? Sim, são frações que representam a mesma quantidade. E como que a gente chega nisso? Ó, para encontrar frações equivalentes, a gente deve multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero.
Então, repare, deixa eu pegar aqui o lápis. 3, se eu dobrar, ou seja, multiplicar por 2, eu encontro 6. Se eu multiplico por 2 o numerador, eu preciso multiplicar por 2 o denominador também, ok? Então, 3 quartos, multipliquei por 2 numerador e denominador, deu 6 oitavos. 6 oitavos é equivalente a 3 quartos. A gente pode multiplicar por um outro número? Pode. Exemplo, poderíamos multiplicar por 3. 3 vezes 3 e 4 vezes 3. E se a gente faz isso, a gente encontra a fração 9 dozeavos, que também é uma fração equivalente a 3 quartos, que também é equivalente a 6 oitavos. Poderíamos multiplicar por um outro número? Sim. Poderíamos, por exemplo, multiplicar por 4. 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 4, 16. 12 dezesseisavos é uma fração equivalente a 3 quartos. Poderíamos, outro exemplo, multiplicar por 5. 3 vezes 5, 4 vezes 5. E 3 vezes 5 é 15, 4 vezes 5 é 20, 15 vinteavos é uma fração equivalente a 3 quartos. Poderíamos multiplicar por 6, por 7, por 8, sucessivamente, ok? Então, o que a gente não pode esquecer é que a gente deve multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, tudo bem? Isso também vale para divisão, que é o que a gente acabou de falar da simplificação. Exemplo, se eu tenho 15 vinteavos e eu simplifico por 5, eu chego aqui, ó, no 3 quartos, ok? E frações simplificadas também são frações equivalentes, porque também representam a mesma quantidade, ainda que sejam escritas com números diferentes. Meus amores, vamos exercitar atividades. O professor de Milena propôs a atividade, propôs à turma que fizessem a seguinte questão: qual é a fração que representa os pedaços consumidos? Turma, dá um pause, responde qual a alternativa certa e eu já volto com a resposta, tá bom? Responderam? Então vamos lá. O total de fatias, né? Que é a quantidade que o inteiro foi dividido é 10. Então 10 é o nosso denominador. E a pergunta foi a quantidade de pedaços consumidos. Galera, foi consumido 4 fatias. Então, resposta correta, letra D. 4 décimos dessa pizza foi consumida. Questão número 2. Observe o hexágono e responda. Qual a alternativa que traz a fração que representa as partes pintadas? Dá um pause no vídeo e responde aí rapidinho. E aí, gente, já respondeu? As partes pintadas são 2. E então 2 é um numerador, tá bom? E qual é o total de partes? A divisão ali que foi feita do inteiro. O inteiro foi dividido em 6 partes iguais. Então, letra B, alternativa B, 2/6 é a resposta correta. Questão 3. Observe o preço da dúzia de ovos. A dúzia custa R$ 3,40. Se optarmos comprar um meio, ou seja, meia dúzia de ovos, quanto pagaremos? Dá um pause e responde rapidinho. Vou pegar o lápis. Se eu desejo comprar meia dúzia, isso significa que é a metade. Se uma dúzia é R$ 3,40, meia dúzia é a metade de R$ 3,40. Então, para quem não sabe fazer essa divisão como cálculo mental, é só ir no rascunho e fazer a divisão. 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2 é 2, né, gente? Sobra 1, correto? Abaixo o próximo número, que é 4. Agora nós ficamos com 14. Mas olha só, percebam que o 4, ele é número decimal, ele já está após a vírgula. Então, eu preciso colocar a vírgula aqui, ó. 14 dividido por 2 é 7. 2 vezes 7 é 14. Eu tinha 14, sobrou nada. Abaixo o próximo número, e o próximo número é 0. 0 dividido por 2 é 0. 0 vezes 2 é 0. Eu tinha 0. Sobra nada, fecha a conta. Resposta certa, alternativa B.
Questão 4. Observe a sequência e marque a alternativa correta. 2/7, 13/10, 5/18, 22 milésimos. Qual é a sequência de frações correspondente a essas que eu acabei de ler? Moleza essa, galera. E aí? Pensa rapidinho e marca aí a alternativa correta, né? Alternativa B, né, gente? 2/7, 13/10, 5/18, 22 milésimos. Moleza. Questão número 5. Eu quero todo mundo esperto. Um grupo de 20 turistas é formado por 9 chilenos, 5 americanos e os demais são brasileiros. Qual é a fração que representa aí, gente, os brasileiros? Vamos lá, pensem rapidinho. Já pensaram? Ó, 9 mais 5 dá 14, né? Para chegar a 20, faltam 6. Então, nós temos 6 brasileiros. Então, 6 é o numerador. E o total de turistas é 20. Então, 6 vinteavos é a fração que representa os brasileiros aí nesse grupo, tá bom? Próxima questão. Questão número 6. Observe aí os desenhos. A fração equivalente que representa o desenho acima é... Primeiro desenho, a gente tem aqui representado 1/2. De um total de 2. Segundo desenho, 2/4. E essa fração aqui, gente, que fração é essa? É uma fração equivalente às demais. Qual é a alternativa correta? Olha, galera, nem precisava do desenho para a gente saber a alternativa correta, né? Se é fração equivalente, a única alternativa certa é a B, porque, ó, 2/4 é 1/2 multiplicado por 2, né? Numerador e denominador. O 4/8, que é essa alternativa letra B, é pegar 1/2 e multiplicar por 4. 1 vezes 4, 2 vezes 4, ó. A gente chega aqui, tá bom? Ou a gente poderia olhar também o desenho e saber aqui, ó, bem facinho. A gente tem 4 partes pintadas de um total de 8 partes. Moleza. Questão 7 e última. Em outubro de 2007, o São Paulo Futebol Clube consagrou-se pentacampeão brasileiro antecipadamente ao vencer o América por 3/0. Nesse jogo, dos 80 mil lugares do estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo, a torcida ocupou 70 mil dos 80, gente. A fração irredutível que representa a ocupação do estádio nesse jogo em relação à sua capacidade máxima é: turma, forma a fração, faz ela virar irredutível fazendo a simplificação. Dá um pause no vídeo e marca essa alternativa certa, tá bom? E aí, deram um pause no vídeo? Ó, a fração é 70 mil, 80 mil lugares. Então, fica 70 mil, 80 mil avos, tá bom? A simplificação é bem fácil, porque tá cheio de zero, né? Então, dá para simplificar aí por 10 mil, cortar 4 zeros com 4 zeros, ok? E a alternativa certa é a letra B, 7/8. Galera, fiz aqui um resumo da nossa aula de hoje. Hoje a gente aprendeu o surgimento do número fracionário, veio da necessidade de representar quantidades menores que o inteiro, né? Comi uma fatia só da pizza, como é que eu represento isso? Em uma fração, o número que está escrito acima do sinal da fração é chamado de numerador. O número que está escrito abaixo ali do traço da fração é o denominador. O numerador é o quê? Quantas partes do inteiro foram utilizadas, pintadas, comidas. E o denominador, o que que é? A quantidade máxima de partes em que foi dividido, né? O nosso inteiro. Os denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, como é que a gente lê? Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. E os denominadores maiores que 10, a gente lê como o denominador, a gente acrescenta a palavra avos. A fração pode ser escrita em porcentagem, em números decimais, não é mesmo?
Para simplificar uma fração, a gente vai dividir o quê? O numerador e o denominador por o mesmo número. E o que é uma fração irredutível? É aquela que a gente não consegue mais simplificar. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Galera, fiz aqui um resuminho da nossa aula de hoje, né? A gente está só começando o estudo de frações. E agora que a gente já aprendeu um pouco sobre frações, vamos fazer as atividades da apostila. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada por estarem comigo até aqui. Bons estudos!